Com essa única operação eu consegui R$ 500. E se você encontrar ela aqui no gráfico, você não pode deixar passar. Eu vou estar te mostrando isso aqui hoje, passo a passo, toda a análise, todo o contexto dessa entrada. A operação executada foi no Euro GBP. Gerou um resultado de $104, conversão direta de R$ 500 mais ou menos, um pouco mais de R$ 500. Olhando isso aqui, você vê alguma coisa que pode ser operado no próximo candle? E se eu disser que é uma operação de livro, pelo menos é uma operação que eu nunca deixaria passar se eu encontrar. O que a gente está analisando aqui? O que a gente pode observar do gráfico? O gráfico está se movimentando em uma força de baixa bem forte e bem evidente aqui, ó. Uma pernada de impulsão de baixa bem forte, mostrando basicamente velas de M5 numa rejeição. Cara, se a gente olhar para o tempo gráfico maior, possivelmente, sei lá, uma hora, a gente vê dois candles gigantes, ó. Dois candles gigantes descendo forte. E a gente sabe que a gente está operando para M5 e isso aqui representa muita força de baixa. Ah, Edson, isso é importante para a sua entrada? Sim. Por que é importante? Porque o contexto da operação faz todo sentido para eu criar essa linha da minha entrada. Ou seja, eu analisando isso aqui, eu observo que eu tenho que operar, pelo menos eu tenho que dar mais foco para operações de venda, porque o preço desceu forte, trabalhou na lateral e a probabilidade de fazer isso aqui, ó, é alta, continuar no movimento. Porque o gráfico vai estar sempre trabalhando da seguinte maneira, formando estruturas. Se está numa tendência de baixa, sempre vai ter topos menores que o próximo. Ou seja, esse topo está menor que o anterior, esse topo está menor que o anterior e o fundo menor que o anterior. E assim sucessivamente. E aí ele vai se continuando nesse movimento de baixa. É assim que a gente procura operar a favor da nossa tendência, seguindo a estruturação. Então eu imaginei num modelo mais macro que ele está fazendo basicamente uma bandeira, se a gente analisar aqui, ó, desceu, tá segurando uma zona aqui para depois continuar descendo. Esse é o movimento mais ou menos que eu estava analisando, ou seja, possível movimento que o gráfico tende a fazer. Claro que ele não vai fazer o que eu quero, mas a minha narrativa, a minha construção da minha análise está voltada para buscar venda. Buscar venda seria meu principal foco. Então, baseado nisso aqui, esquece esses candles aqui que aconteceram aqui, que basicamente foi horário de notícia ali, ó, 9h30, 9h25, eu tô vendo o horário aqui embaixo, ó, que eu tava no gráfico, então eu deixei o gráfico trabalhar um pouquinho e depois continuo. Quando ele faz isso, basicamente a notícia anula, né? Porque ele foi lá embaixo, foi lá em cima, o gráfico ficou no mesmo canto depois da notícia, voltou para a mesma região. Pronto. Baseado nisso, o que a gente pode analisar neste percurso do gráfico? Lembre-se, eu peguei a operação às 11h48, eu vou estar te mostrando aqui mais na frente. A gente tem uma zona de suporte, que o preço tocou aqui e veio respeitando, e eu sabia que ele ainda não tinha buscado a nossa zona de suporte completamente. Ou seja, esse candle aqui, ó, não buscou a zona de suporte. Então tinha esse alvo. Então se a gente deixar anotado aqui, ó, tinha esse alvo aqui, ó, alvo, buscar o suporte. Esse é um alvo que ele vai vir buscar. Não pegou. Aqui tem ordens posicionadas, como tem ordens posicionadas aqui embaixo, então eu sei que ele em algum momento vai tocar e vai romper para vir buscar e continuar a tendência de baixa. Essa é a minha análise, entendeu? Esse é o meu contexto que eu estava criando antes de executar a operação. Então, baseado nisso, qual é a entrada de livro, Edson? Poxa, aqui tem uma resistência? Tem, mas só que nesse momento eu observei, poxa, ele tá com probabilidade de baixa e o que ele pode fazer? Passa por tempo gráfico de 1 minuto e a gente consegue ter uma clarificação da nossa entrada de uma forma mais prática. Você observa aqui o mesmo comportamento que ele fez lá em cima, desceu forte e depois veio subindo, ó, lateral, ó. Quando o gráfico faz isso e depois sobe desse jeito, significa de uma maneira bem simples para você. O gráfico tá com força de venda, porque ele desce forte e quando sobe, sobe com lerdeza, sobe com fraqueza. Então mostra para mim que ele vai continuar descendo. Então no M5 a gente já viu mais ou menos isso e no M1 aqui, analisando o contexto mais micro, a gente consegue ver a mesma coisa. E baseado nisso, o que eu busquei aqui? Poxa, se você tá com o olho um pouquinho mais treinado, você vai observar que ele tem o que aqui? Uma linha de tendência aqui, ó. Uma linha de tendência onde o preço estava trabalhando em cima nessa regiãozinha aqui, basicamente, ó. Dentro aqui desse canal. Era isso que ele estava fazendo. E quando ele saiu desse canal, ou seja, já mostrando, ó, você pode ver que a força tá de baixo, ó. Tanto que ele
sobe e aqui, ó, não consegue mais buscar lá o topo, que seria esse alvo aqui, ó. Ele rompeu para baixo da mesma forma que esse cara daqui, ó. Rompeu para baixo no sequencial de candles bem forte. Logo, o que a gente espera daqui? Poxa, possivelmente ele vai vir buscar um pullback de baixo. Era isso que eu tava querendo te mostrar. Um pullbackzinho nessa zona seria uma ótima oportunidade de entrada. Só que eu não saberia quanto tempo ele poderia tocar na minha zona e respeitar ou subir um pouquinho e depois descer. Ele poderia muito bem fazer isso, aí subir um pouquinho e depois descer. Por quê? Porque aqui tem uma resistência, aqui querendo ou não tem uma resistência, então ele poderia vir buscar neste ponto, tocar na resistência e depois descer. E foi isso a minha visão da minha entrada. E foi exatamente nesse horário aqui que eu executei a minha operação. O horário da minha entrada foi exatamente às 11h48 para fechamento ali às 11h55. Inclusive, se você não tem conta nessa corretora, aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link de cadastro dela, que para mim, sem sombra de dúvida, é a melhor corretora de todos os tempos que eu tive nessa minha experiência dentro desse mercado. 11h48 foi a nossa entrada. Então vamos ver ali basicamente qual foi esse horário. 11h48, 11h46, 11h48, exatamente nesse candle, ó. Basicamente nesse candle de 1 minuto, eu estava analisando em M5 e M1. Basicamente, eu vou botar a minha câmera aqui, ó. Basicamente em M5 e M1 estava sendo análise. E eu peguei exatamente neste ponto, 48, 11h48 para fechamento ali de 11h55. Por que 11h55, Edson? Porque era o horário para fechamento da próxima vela. Porque como eu estava pegando ali 11h48, essa vela aqui ainda tinha 2 minutos ali para terminar, eu imaginei que ele poderia buscar nessa resistência. Aqui passei para M5, ok? Poderia pegar nessa resistência e depois cair. Então, baseado nessa análise, já não foi uma entrada de retração de vela, foi uma movimentação do preço. Então, busquei um alvo que o preço tenderia a tocar naquela zona, bater ali, depois cair. Eu imaginei que ele poderia vir aqui e depois cair. Vamos ver o resultado dela aqui agora. Então, o preço tocou na nossa zona, veio buscar ali um pouquinho de resistência e depois derreteu. Derreteu com força, ó. Eu acho que ainda derreteu valendo aqui com mais região. Deixa eu até botar 10 segundos. Olha ali. Olha o movimento que ele fez. A gente botar aqui em M5, ó. O preço fez exatamente isso. Exatamente, ó. Tocou no meu ponto e aí eu peguei para o fechamento dessa próxima vela. Mas você entendeu o contexto do gráfico, o contexto desse gráfico. Além de te mostrar o contexto dessa entrada que eu acabei de falar, quero te mostrar agora o ouro, né? Basicamente o refinamento que seria os próximos alvos que o preço tende a trabalhar. A nossa meta de likes aqui são 500 likes. Que se a gente bater a meta de 500 likes aqui, eu te prometo uma coisa: operações ao vivo, onde eu vou estar te mostrando ao vivo aqui, sem corte nenhum, mostrando o que eu analiso, como é que eu interpreto o gráfico ao vivo, mostrando na prática tudo isso. 500 likes se a gente bater esse vídeo aqui. E baseado nisso, a gente pode procurar outras operações. É assim que funciona. Você sabe para onde o gráfico mais ou menos tende a ir e para isso você executa, procura seu operacional ali dentro. Então, o próximo alvo do preço seria romper essa zona de suporte, porque tem ordens posicionadas aqui embaixo, tem aqui também, ó, ordens aqui para vir buscar. Então, são pontos para ele vir buscar. Sempre assim, o preço vai trabalhando buscando esses alvos. Se ele for imitar o mesmo comportamento anterior, então ele tende a tocar nessa zona, subir, continuar descendo aqui. Vamos ver aqui qual foi o comportamento dele aqui agora. Olha, veio buscar exatamente o nosso alvo aqui, ó. Buscou o alvo, não tem o que fazer. Sempre procuraria operações de venda nesse tipo de análise. É assim que funciona, não tem mágica. A mágica é, analisou, tirou o contexto, procura o seu operacional. É assim, pega esse passo a passo. Analisou, viu a narrativa, construiu a sua narrativa do possível movimento que ele tende a fazer, procura o seu operacional dentro ali. Nesse exemplo aqui eu procurei venda e eu encaixei meu operacional nessa zona específica para essa entrada. É só isso, basta você executar, planejar e fazer com perfeição tudo que você planejou antes de clicar na operação. Aqui em cima eu vou deixar um vídeo sobre suporte e resistência para você entender como operar para M1 ou ali para M5. Então esses dois vídeos que vão estar aparecendo aqui com certeza vão agregar para você.